maratoshinha da 4ª temporada de The Crown. Tudo bom com vocês? Cara, tudo bom. A gente faz maratoshinha desde 2017. Poucas são as séries que não cansa de fazer, não cansa de falar. Não, e The Crown é muito série de domingo, né, gente? Muito, nossa. Era um surto coletivo lançar The Crown na sexta, porque não faz nem sentido isso. Cara, tô adorando cada episódio como se fosse uma gostoso. história completamente desconexa da outra, né? Sim. E é deliciosa de ver. Os personagens são muito bons, porque, enfim, todos baseados em pessoas reais. Nossa, o nome do último episódio é Guerra, agora que eu vi. Não tinha visto. Enfim, esse episódio foi, eu acho que, talvez aí um dos capítulos caminhando para os finais dessa temporada de Charles e Diana. E a gente viu um pouquinho, porque que eu tenho um ranço eterno deste homem. Cara, não dá, não dá. Eu tentei ter empatia por ele, gente. Tentei. Não tem como. Mas tem que lembrar do episódio 7 da Margaret. Não interessa. Aquela, né? Não me interessa. Tá vendo aí, Elizabeth, aí? Total. Não interessa, gente, sim. Assim, A família é doente. A família nunca deu espaço pra ele se comunicar, pra ele se expressar, pra ele falar. É certo as opções dele? Não. Mas nenhuma atitude é certa nessa família. Ele é egoísta. Todo mundo é. Não quero. Charles. Cara, é muito triste, porque assim... É o que eu tava até falando pro Panda no meio do episódio. Yes. É muito doido quando você vê um casal que luta pra ter o seu amor, pra viver o seu amor, né? Pra ter o seu final feliz, viveram felizes Seus para juntos sempre. para sempre, né? E a gente saber o final. Eles tiveram um final feliz. Tá falando de Charles e Camila. Eles estão tendo o seu final feliz. Afinal de contas, em 2020 eles estão lá passeando, tendo férias, casadíssimos, felizes e contentes, vivendo finalmente o amor que eles sempre sonharam. Exato. Então, assim, a gente sabe que o final deles é um final feliz. Mas eu não consigo ter empatia por um final feliz baseado na morte de alguém que desde o início tinha intenções genuínas de felicidade. Porque não é como se a Diana fosse uma promíscua, sabe? E mesmo que fosse uma promíscua do jeito que as pessoas estão dizendo que ela é agora aqui nesse episódio... Ainda assim, ela busca por amor. Todo mundo não busca por amor? É uma reação de desespero, né? Mas eu acho que é por isso que tanto o Philip quanto a Elizabeth, quando ouvem dela falando eu quero que esse casamento dê certo, não importa muito o que o Charles quer. Que é realmente assim. Porque assim, se nenhum dos dois quisesse de fato, aí não tem como realmente. É degradante pra monarquia permanecer com os dois se dando mal. E sabe por que existe essa teoria de que a culpa é do Charles, da morte da Diana e tudo mais? Porque a gente sabe que na família real as coisas mudam de forma drástica só. E não teria como, tipo, eles odeiam a Camila. Eles afastaram ele da Camila quando ele podia ter casado com ela livremente. Mas não duvido... Será que só morrendo que isso podia mudar? Eu não duvido que eles deixem bem claro que o Charles não fez nada. Sim. Mas essa é a declaração pública oficial, exato, né? De que ele não fez nada. É. E se não há provas, não há culpado, né? Tem isso também. É. Enfim, gente, olha, que episódio, sabe? Eu acho que pra quem é fã da Diana, pra quem entende um pouquinho da história dela, pra quem sabe... Ela fez uma apresentação bonitinha. E o cara só fala mal de tudo. Vou ser sincero, é bem bizarro eles não mostrarem nada, porque agora vai entrar na fase da morte. Não sei se entra agora. Também não sei. Mas assim, não mostraram nada das paradas sociais que ela fez, sabe? Ainda não mostrou nada. E eu acho que não vai mostrar. Porque se assim, for pra morte agora, acabou. Não, mas eu acho que ela não fez vai pra muita morte. coisa, ela fez muita coisa maneira. Não, eu acho que não deve ir pra morte agora. Tipo, eu espero que o roteiro não vá pra morte agora, porque a gente tá falando aí do final da década de 80 e ela morreu no final da década de 90 quase. Não, eu acho que já passou bastante tempo, amor. Eu acho que já entrou na década de 90 Não, já. as crianças continuam crianças. Tipo, o William deve ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos? Na morte, ele tava nasceu adolescente. em 81. É verdade. Eles são crianças ainda. Então, assim, eu espero que entre na próxima temporada com mais coisas dela, sabe? Porque eu sinto falta disso. É tenso. Mas é aquilo, né? Ela era uma mulher que claramente estava ali muito bem posicionada numa situação que muitas mulheres
da classe social dela gostaria de estar, mas ela era, como todo mundo falou lá no início dessa temporada, uma criança. E ela realmente se apaixonou pelo Charles no começo, né? Que foi o que a Anne disse pra mãe. Independente de qualquer coisa. Sim. Porque ele fazia um montão de coisa. Se ele virasse para ela e falasse, mas eu te amo, passava. Se ele virasse para ela e falou, vamos tentar, passava. Sim, ela estava disposta. Qualquer tentativa dele, Sim. ela estava disposta a esquecer tudo, a apagar tudo e continuar. Eu acho muito curioso, e eu tenho certeza que muita gente está pensando isso, pensando assim, mas ela também não era santa, ela também tinha os casos amorosos dela. E, cara, eu sei que a tendência da sociedade é culpabilizar a mulher mesmo. De falar assim, mas olha o que ela estava fazendo também. Tipo, não é também. Ela casou com um cara que no dia do casamento dela estava pensando em outra declaradamente. E ela não sabia dessa construção. Ela fazia parte de um plano, né? Ela sempre fez parte de um plano. Então, assim, ela é um ser humano como todos nós que busca aceitação. Por conta disso vem a ansiedade, a depressão, a bulimia e tudo mais. A gente tem também toda essa questão do amor próprio que vem muito de uma vida saudável. Exato. Se você não tem uma vida saudável, se você não tem pessoas para desabafar, ela tinha um terapeuta. E ela fala no documentário, né, que ela passou por vários terapeutas que eram recomendados pela realeza e nenhum ela se sentia 100% à vontade. Porque era como se ela estivesse fazendo relatórios, sabe, da vida dela. Era tudo espião da galera. Exato. E ela tinha muitos espiões ali tomando conta de tudo dela mesmo. Então era muito complicado, assim. Era uma prisão. Era uma grande prisão. E, cara, o Charles armou pra ela, sabe, nessa parte da história, né, nesse episódio especificamente. Quando ele se afasta, ele leva ela ao desespero, que ele sabe que ela tem esse gatilho da solidão. Ele leva ela ao desespero ao ponto dela procurar pelo amante novamente, e aí ele ter a brecha que ele estava buscando para poder dar o pé na bunda dela e ficar com a Camila, né? Independente das atitudes que ela toma, ele já tinha asco dela, né? Agora é aquela parada, a Camila é uma mulher muito mais sensata do que Charles já foi. Porque ela fala, eu sei que você precisa de mim muito mais do que o meu marido precisa. Que tipo de relação dá certo assim? É verdade. Sabe, eu não sei como eles são na vida real hoje, mas mas fala, é doentio isso. Ela fala pra ele assim, mas o que eu quero não é o que você quer. Mas aí ela dá um beijo nele e ele fica... Mas é porque eles têm essa relação muito antiga de união. Eles realmente devem ser almas gêmeas, alguma coisa assim. Porque é um vínculo emocional que eles têm e é uma compatibilidade que eles têm também de construção ali. Que beira o bizarro. Beira o bizarro, exatamente, que não tem como, gente. A Diana era a mulher perfeita e não funciona. Porque não adianta, quando tem que ser com outra pessoa, vai ser com outra pessoa. Por mais que você force 1000 vezes. Eu só fico triste que toda essa história de amor de Fred e Gladys, ou então de Charles e Camila, tenha levado a vida da Diana ao fim. Exato. Que essa é a parte injusta pra mim dessa história, sabe? Que não merecia. Ela não merecia mesmo isso. E vou te dizer, eu tô gostando muito, eu fiquei com muito receio, porque são duas histórias muito fortes nessa temporada. Tem a história da Diana e tem a história da Thatcher, né? E eu ficava muito pensando em como o roteiro ia equilibrar as duas forças. Performar e conversar tudo. E assim, tem vários episódios que não falam nada da Thatcher. Tipo, tem vários episódios apareceu, que não falam nada né? da Diana. E tipo, tô super ok. Tá de boa. Tem episódios assim. que não falam das duas. E que bom. Tá bem equilibrado, né? Eu imagino que agora nesse episódio final, que o nome é Vá Guerra... pra Thatcher, né? Que a gente vá pra Thatcher. Ou se torne uma guerra emocional, não sei, uma guerra familiar, porque eu sei que essa questão do Charles, da Diana e da Camila gerou muita treta dentro da família real. A gente sabe que foi pra todos os tabloides e tudo Eu mais. acho que fala da Diana porque no início do episódio tem a mensagem de distúrbios alimentares e toda vez que a Diana aparece tem essa mensagem. Então, eu tava até falando pro Panda, porque assim, quando você não tem gatilho com algumas coisas que são muito sérias, é muito difícil você compreender. Porque é aquilo, né? Eu consigo ter empatia de imaginar como seja, mas eu não tenho como conceber emocionalmente como funciona esse gatilho especificamente. E eu queria muito prestar aqui minha solidariedade a todas as mulheres e todos os homens e todo mundo que acompanha a gente aqui no canal, que tenha eventualmente algum transtorno alimentar causado por ansiedade, causado por depressão, causado por qualquer outro tipo de transtorno psicológico, que, né, é uma das consequências de vários transtornos. Enfim, a autoaceitação é uma coisa muito importante
E eu sei como a sociedade é cruel com relação a isso. Então, gente, se cuidem, por favor, busquem ajuda. No início dos episódios tem sempre o link onde vocês podem buscar ajuda, apoio psicológico. A gente não recomenda mais a instituição que a gente recomendava na época de 13 Reasons Why, porque a gente ficou sabendo de várias questões, mas toda a cidade, principalmente aqui no Brasil, vinculada ao SUS, tem atendimentos psicológicos e psiquiátricos, então busquem de qualidade. Ajuda. Exato. Então busquem ajuda, porque é muito difícil a gente se imaginar na posição de quem passa por esse tipo de coisa, nunca tendo passado por algo assim, mas a empatia de que a gente quer que todos vocês estejam bem existe. Então se cuidem muito, assim, porque, cara, é desesperador, assim, você não ter noção do que você tá fazendo com o seu próprio corpo, né? Do quanto que... Enfim. Eu tive ansiedade recentemente, minha boca inchou. Cada um reage de um jeito, né, gente? Exatamente. Não tem como você botar uma regra ali para ansiedade, para todos os transtornos psicológicos. Mas, enfim, estou dizendo aqui dentro do meu coração, estou sentindo dentro do meu coração que essa temporada, ela foi uma temporada muito mais madura. Eu acho que a série tá amadurecendo junto com a Elizabeth, sabe? A família tá ficando mais madura. A própria relação da Elizabeth com o Philip, que começou também tão tumultuada, né? Tá tão madura. E foi relembrada nesse episódio, né? Sim, ela não perde oportunidade, não é mesmo? Ela não vai esquecer, né? Não quer dizer que eles estão bem, quer dizer que ela perdoou. Exato. Mas ainda mais uma traição. Eu acho engraçado que ela fala as coisas e ele fica desnecessário. Ela... Eu sou a rainha, amores. Eu falo tudo que eu quiser. Mas eu acho muito legal, assim, como que a série tá amadurecendo. O roteiro tá amadurecendo, a narrativa tá ficando muito gostosa de acompanhar, até porque tá se aproximando muito da nossa vida real e atual. Então fica mais próximo da gente, né? Deixa de ser uma série histórica e passa a ser uma série contemporânea. E agora eu tô cada vez com mais vontade de ver a década de 90, né, cara? Foi eu acho que, pois inteira. A década de 90 eu via no Fantástico, sabe? A gente via direto. Eu via a quinta temporada de The Crown na Caras, exatamente. Eu via muito, assim, antes da internet, era Fantástico, e tinha também aquele do vídeo show também mostrava muita coisa. Verdade. Da família real, enfim, a gente via muitas coisas interessantes acontecendo. Mas agora é o desfecho, parece que é o final Parece que é o final do sofrimento da Diana e o início do empoderamento dela, que leva ao final dela. Mas, tipo, tomara que não termine pesado. Tomara que termine esperançoso. Eu sei lá. Eu quero ver a melhor fase da Diana, que é a fase que ela, tipo, uou, minha voz, é isso aí. Sem fé nenhuma. Zero fé. Tu vai morrer nessa, né? É porque eu já tô triste, sabe? Não é. É o que eu tava falando pro Panda. Tipo, eu poderia torcer pelo Charles e pela Camila? Sim, se eles prestassem. Eu poderia ter algum tipo de esperança com a Diana? Sim, se o Tarantino dirigisse The Crown. Porque aí ele poderia mudar o final, não é mesmo? Mas como não é ele que faz The Crown, eu sei que eles vão falar a verdade e aí me irrita, sabe? Enfim, vamos pro último episódio, ver que guerra é essa. Bora lá. Bora lá. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o último episódio. Beijo. Tchau.